original e diferente. Talvez o Sam Raimi tenha conseguido conquistar algo que os fãs da Marvel e de filmes de super-heróis por um geral estavam esperando há algum momento já. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, filme de 2022, dirigido por Sam Raimi, o mesmo diretor da franquia e trilogia do primeiro Homem-Aranha. Filme que todo mundo conhece como meio que um pontapé inicial para meio que essa loucura que viu o mundo dos super-heróis nos cinemas. Então ele é um cara que realmente já tinha um retrospecto e um currículo bem forte na relação que tem com os filmes de super-heróis. E agora ele volta com esse novo filme do Doutor Estranho. O personagem ele é um personagem totalmente mais maduro do que a gente viu em todos os filmes da franquia. Ele já era um personagem inteligente, mas ele mostra uma maturidade muito maior, principalmente para lidar com os relacionamentos pessoais dele, tanto amorosos quanto de amigos. Então o Sam Raimi conseguiu entregar isso. Ele tenta também entregar uma história muito mais ágil através da montagem, porém toda essa agilidade que ele tenta criar, transição entre cenas e a história, pode não ajudar tanto a história em si, porque a gente acaba ficando perdido em alguns momentos por toda essa agilidade que ele faz com a trama. Só para usar um exemplo, quando a gente vê a Wanda sendo a vilã da história nesse filme, a história não é tão bem contada assim o porquê, e não nos convence tanto assim de que ela é a vilã da história. Pelo menos para mim ela não era uma vilã, era uma personagem que estava perdida mentalmente, e não uma verdadeira vilã, e não tinha todas essas motivações necessárias para que a gente visse ela como uma verdadeira vilã. Talvez seja uma das vilãs com menos motivações de todo o universo da Marvel. Esse é um dos pontos muito baixos. O roteiro realmente ele peca em diversos aspectos, na transição e na conexão entre algumas histórias. Agora falando dos atores, a gente vê uma Rachel McAdams finalmente tendo um papel significante na franquia da Marvel. O Benedict Cumberbatch está sempre bem, como de todos os filmes que ele já participou. Realmente é um ator de alto calibre que a Marvel tem. A Wanda realmente atua muito bem. Eu acho que ela, se fosse dar um MVP assim, que o pessoal tá falando para esse filme, provavelmente seria para Elizabeth Olsen. Talvez seja o melhor papel dela em todo o universo Marvel. Realmente ela atua muito bem. E o Sam Raimi, ele dá espaço para que todos os atores brilhem em algum momento da trama. Não só os principais, esses três, que realmente são os três personagens principais, até porque boa parte da trama se gira em torno da relação do Doutor Estranho com a personagem da Rachel McAdams. Então ela acabou ganhando um protagonismo que seria muito legal, mas os outros personagens também, a América Chaves também é muito interessante. Ela tem um crescimento dentro da trama para chegar no ponto ápice no final, o que é muito bom. Agora, o mais legal é que o Sam Raimi realmente ele tentou criar uma trama muito original para esse filme. Ele trouxe várias referências, ficam muito bem claras. Tem referência de Alien, o Oitavo Passageiro. Então o filme ele tem uma dose também de filmes de terror. Tem o Exterminador do Futuro, que eu acho que é a referência muito mais clara. O Exterminador do Futuro 2 tem uma referência absurda em relação ao Exterminador do Futuro. Tem até referência ao clipe do Michael Jackson, Thriller, e também eu acho que é a primeira vez que a gente vê um filme referenciando um jogo de videogame. Então a gente vê várias referências, principalmente a franquia de God of War dentro de Doutor Estranho. Então realmente é um filme totalmente diferente de tudo que a gente já viu no universo da Marvel, e o Sam Raimi ele tenta realmente entregar algo diferente para os fãs e tirar um pouco dessa saturação que essas tramas traziam, apesar de, como eu falei, o roteiro não ser tão forte na trama. Os outros aspectos são muito legais, os efeitos especiais, por exemplo, eles são muito bons em boa parte da trama. Acho que a única parte assim que não é legal ou é muito superficial é aquelas cenas iniciais com os demônios, e principalmente a do povo é uma muito superficial mesmo, mas as outras cenas são muito incríveis ao decorrer da trama, assim, em questão de efeitos visuais. Uma coisa também para falar desse filme, que provavelmente é o filme mais sangrento de todo o universo da Marvel. Quando a gente pensa em Marvel, pensa logo em Deadpool, só que Deadpool não faz realmente parte do MCU. E esse filme é sangrento a um nível realmente extremo. Ele mostra tudo,
acontecendo, então é realmente impactante a gente ver um filme que não é, por exemplo, igual aos Vingadores, que não tem aquela questão do sangue aparecendo em tela. Ele realmente vai exibir isso em tela e mostrar mortes muito brutais acontecendo em tela, então realmente não é um filme leve, é um filme com mortes realmente brutais, muito sangrento, então é um filme totalmente diferente do que a gente viu realmente. Eu acho que o Sam Raimi ele consegue entregar o que muita gente, os fãs da Marvel queria. Eu acho que o roteiro realmente ele não vai ajudar, reforço mais uma vez, que o filme seja um filme sensacional, talvez não seja o melhor filme da Marvel, principalmente por causa do roteiro, dessa relação, principalmente da construção, do desenvolvimento dessa relação dos personagens, com a relação da Wanda como vilã, com o Doutor Estranho e outras questões também quando ele vai para outros universos também. A relação que ele tem com os outros personagens também não é muito forte. Tem algumas cenas quando outros personagens aparecem que é muito impactante, mas o impacto é realmente da aparição desses personagens e não da história criada pelo roteiro em si. Doutor Estranho para mim é um filme muito diferente do normal, filme muito mais original do que todos os filmes que a gente viu do universo. Realmente o Sam Raimi, ele é um diretor totalmente diferenciado, eu acho que vale muito a pena assistir. Eu não vou dar uma nota muito alta por causa dessa questão do roteiro, porque para mim importa muito, e é uma nota 6 de 10, mas vale muito a pena.